A paz de Cristo a todos que me acompanham nesse canal. Eu quero trazer uma reflexão sobre palavra e espírito, duas coisas que não podem faltar na igreja, baseado no texto de 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18, que diz: Antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sem dúvida alguma, estas duas coisas são indispensáveis. Uma igreja não pode ser vencedora, uma igreja não pode ser poderosa, uma igreja não pode ser triunfante se faltar essas duas coisas, se faltar a palavra e se faltar o Espírito. Também é importante salientar, é importante destacar que se tiver apenas a palavra e não tiver o Espírito na igreja, vai ficar uma igreja formalista. Vai ficar uma igreja que fica na teoria, uma igreja formal. Há muitas igrejas onde há o ensino da palavra, mas não há a manifestação do Espírito ou dos dons do Espírito. Por outro lado, se a igreja tiver apenas o Espírito e não tiver a palavra, ficará uma igreja fanática, com tendência à meninice. E também ela será uma igreja desequilibrada. Então tem que ter as duas coisas: palavra, ensinamento e espírito, poder, manifestação dos dons na igreja. É sobre isso então esta breve reflexão. Vamos começar primeiramente pela palavra. Por que a palavra não pode faltar na igreja? Infelizmente, a palavra, o ensinamento da palavra de uma forma geral, tem faltado em muitos lugares. Como pregador do evangelho, eu prego a palavra há mais de 15 anos, eu fico triste porque muitos lugares não dão importância ou desprezam o ensinamento das escrituras. Mas o primeiro motivo porque a palavra não pode faltar na igreja é porque a palavra é poderosa. Sim. Este é o primeiro motivo porque a palavra não pode faltar na igreja. A palavra é poderosa. Diz a Bíblia em Hebreus 4:12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante que espada alguma de dois gumes e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medula, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração do homem. Aonde a medicina, aonde a psicologia, aonde a filosofia não pode ir, aonde o pastor, aonde o homem não pode ir, a palavra de Deus vai até a divisão da alma e do espírito do homem. A palavra é poderosa. Jeremias 23:29 diz a palavra: Não é a minha palavra como fogo, diz o Senhor, e como martelo que esmiuça a penha. Fogo purifica, tira toda a impureza, e martelo quebra a resistência. Por isso a palavra não pode faltar na igreja. Mas há um segundo motivo, porque a palavra não pode faltar na igreja, porque a palavra não volta vazia. Quando nós pregamos a palavra, quando nós anunciamos a palavra, ela não volta vazia. Diz a Bíblia em Isaías 55:11, assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz. Quando pregamos a palavra de Deus sempre encontrará um coração, e a semente irá germinar, irá frutificar. Embora muitos desprezem e não dê valor à palavra, sempre haverá um coração que vai receber a palavra. Terceiro motivo, porque a palavra não pode faltar na igreja, porque a palavra alimenta. Sim, Jesus disse para o diabo na tentação no deserto da Judeia, em Mateus capítulo 4 e versículo 4, não só de pão, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, vivemos uma época em que as pessoas estão famintas, as pessoas estão procurando algo espiritual, e dizia um grande pensador: existe um vazio no coração do homem do tamanho de Deus. Só Deus pode preencher o vazio que existe no coração do homem. Deus sacia a fome da alma do homem através da sua palavra. A palavra é pão que alimenta a alma. A Bíblia, a palavra, alimenta a alma do homem. E o último motivo, o quarto motivo, porque a palavra de Deus não pode faltar na igreja, porque a palavra traz
avivamento. Olha a história de Israel e olha a história eclesiástica, a história da igreja. Todos os grandes avivamentos da história vieram através da palavra. No segundo livro de Crônicas, no capítulo 17, o rei Josafá, no terceiro ano do seu reinado, começou a ensinar a palavra no reino de Judá e veio um grande avivamento. A palavra traz avivamento, mas se a palavra também é importante, e o diabo tem tirado a palavra de muitas igrejas, porque ele sabe que quando a palavra é pregada, pessoas, vidas são transformadas. Também o Espírito, e digo Espírito com E maiúsculo, que fala do Espírito de Deus, o Espírito Santo, também não pode faltar na igreja. Primeiro motivo, porque o Espírito não pode faltar na igreja, porque o Espírito fala com a igreja. Diz a Bíblia em Apocalipse 2:29, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O Espírito orienta, dá direção, conduz a igreja. Em muitos lugares não se ouve mais a voz do Espírito, não são mais sensíveis à voz do Espírito, mas o Espírito fala com a igreja, fala com a sua noiva, orienta e dirige ela. Segundo motivo, porque o Espírito não pode faltar na igreja, porque o Espírito revela, traz revelações à igreja. Diz a Bíblia que Ananias e Safira tentaram enganar a igreja, o apóstolo Pedro, mas Pedro falou, porque encheu o diabo o teu coração, não mentisse aos homens, e porque mentisse ao Espírito Santo, não mentisse aos homens, mas a Deus. E Ananias e Safira morreram, porque o Espírito Santo revelou o seu pecado. Eu sou de uma época que as pessoas iam para a igreja e tinham temor, porque Deus poderia usar um vaso e revelar o seu pecado. Que esse tempo volte, que a santidade volte e que o Espírito Santo possa revelar aquilo que está oculto no meio do seu povo. Terceiro motivo, porque o Espírito não pode faltar na igreja, porque o Espírito dá discernimento à igreja. Diz a Bíblia em Atos capítulo 16 que Paulo estava em sua segunda viagem missionária em Filipos e o Espírito de discernimento, o Espírito de Deus discerniu, fez Paulo perceber que aquela moça que possuía o espírito de adivinhação estava querendo enganar eles. Paulo repreendeu e aquela moça foi liberta, porque Paulo possuía o discernimento do Espírito. Quarto motivo, porque o Espírito não pode faltar na igreja, porque o Espírito Santo, o Espírito convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Quem convence o homem não é o pastor, quem convence o homem não é o pregador, por mais eloquente que ele seja, mas é o Espírito de Deus que convence o homem que ele precisa realmente aceitar a Jesus como seu Salvador. E o último motivo, porque o Espírito não pode faltar na igreja, porque ele prepara a igreja, ele prepara a noiva, a sua eleita, para o arrebatamento. Diz a Bíblia, a parábola das 10 virgens, 5 virgens loucas não tinham azeite na botija, mas as prudentes tinham. Nós entendemos que o azeite, a unção, é um símbolo do Espírito Santo. Só será arrebatado na volta de Jesus quem estiver em comunhão com o Espírito Santo. Está chegando a hora da igreja ser arrebatada e o Espírito Santo está preparando a igreja. Maranata, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Essas duas coisas, então, são indispensáveis para a igreja, palavra e Espírito. Oh, que o Senhor possa fazer a sua palavra realmente um despertar, para que a igreja busque a palavra, coma a palavra, vive a palavra e pregue a palavra, e que o Espírito de Deus tenha liberdade para agir em nossas igrejas, e um grande avivamento possa vir, e o Espírito Santo possa usar as nossas vidas como nunca antes na história da igreja. Deixo essa palavra para você. Se você gostou, compartilhe. O nosso canal no YouTube é Abençoadas Pregações. Eu vou orar pela sua vida, estou intercedendo por você, porque realmente estamos na última hora e a palavra e o Espírito não podem faltar na igreja do Senhor Jesus. Fique com Deus, que Deus abençoe poderosamente a sua vida.